Nesse vídeo eu vou falar 3 empresas que eu acredito que você tem que evitar, mesmo que as ações tenham caído bastante, e eu não vou esconder aqui, eu já estou mostrando para vocês, a Aeris, Magazine Luiza e Infracommerce. Tem outras empresas que a gente não gosta muito aqui nesse momento, mas eu estou focando em empresas que já divulgaram os resultados do terceiro trimestre para a gente poder ter números atualizados para mostrar aqui para vocês. Então, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e deixa o like para ajudar o canal a crescer e a chegar a mais investidores. Antes de explicar por que a gente está pessimista com essas 3 empresas, é importante falar um pouco sobre o cenário atual econômico aqui do Brasil, tanto para curto quanto para médio prazo. A expectativa aqui no Brasil é de uma alta na Selic, que não é loucura enxergar ela chegando a 14%. Então a gente tinha uma expectativa de queda, a Selic poderia chegar ali até 9%. O governo fez muita besteira e agora a Selic pode chegar até 14%. Por que isso é importante? Empresas de crescimento e empresas, principalmente empresas endividadas, devem sofrer bastante, já que elas estavam tendo ali uma certa esperança de que os juros iam cair e a dívida delas ia parar de pesar no balanço. Agora essa esperança cai por terra e toda empresa que for endividada vai voltar a sofrer novamente com o resultado financeiro pesando, o resultado financeiro negativo. Um outro ponto importante é a respeito de empresas muito ligadas a consumo. Então a expectativa é de que o consumo desacelere bastante em 2025. Em 2024 vai crescer cerca ali de 5%, e esse crescimento, que é um crescimento modesto, não é nada muito impressionante, mesmo assim só foi possível com bastante ingestão ali fiscal do governo, né, diretamente ali do governo na economia, com aumento de auxílio, com pagamento de precatório e vários outros tipos de incentivos fiscais de aumento, né, de expansão fiscal diretamente do governo federal. Isso não deve acontecer em 2025, então a expectativa é de um crescimento no consumo, no setor de consumo de bens e serviços, de apenas 2,5% em 2025. Então tem empresas, né, veja aí na sua carteira, empresas que mal estão crescendo, mesmo com 5%, né, de crescimento em 2024, imagine em 2025 que esse crescimento deve cair pela metade. Então isso daqui também é um ponto de preocupação. E o terceiro ponto é a alta do dólar, tá? O dólar aqui nos últimos 12 meses já subiu cerca de 17%, e a gente não faz aqui, né? Não tenta ficar adivinhando o dólar, mas a gente tenta olhar os fundamentos da economia. E a verdade é que os fundamentos da nossa economia têm piorado, e talvez o principal indicador que o mercado olhe seja a dívida pública. Então a expectativa é que a dívida pública vai crescer quase 13 pontos percentuais no governo Lula 3, né? Que vai até 2026. E aqui a gente tem um detalhe aqui, né, de como que essa dívida vem evoluindo. Então, o Lula, né, assumiu o governo com uma dívida quase de 72% em relação ao PIB e deve entregar passando dos 80%. A expectativa, inclusive, é de que passe dos 80%, chegue até 84%. Então, pode ser que cresça muito mais do que o que hoje o mercado está esperando. E por que isso é importante? Porque o Brasil, né, em períodos de alta de endividamento, já que a gente tem principalmente juros muito altos, a gente é um país de risco muito alto, se a dívida sobe, normalmente, historicamente, o dólar sobe bastante também. Então a gente viu isso no período ali da Dilma, entre 2015 e 2016, que a dívida subiu quase 10 pontos percentuais, mais que 10 pontos percentuais, o dólar subiu bastante. Na época do C19 ali também, a dívida subiu, o dólar subiu bastante. Então, por mais que a gente não tente adivinhar para onde vai o dólar, normalmente é um país que já é arriscado, se o risco dele aumenta, isso é precificado no dólar. Então, a expectativa é de que o dólar continue se valorizando ou continue a níveis muito altos aí pelos próximos 2 anos de governo Lula. E essa alta no dólar que já aconteceu em 2024 e pode continuar acontecendo é muito ruim para empresas, principalmente que têm o custo dolarizado e a receita em real. Então, como esse é o cenário que a gente tem para o Brasil no curto prazo, eu trouxe 3 empresas que não só sofrem ali de questões específicas delas, mas que também serão prejudicadas diretamente por conta da piora desses indicadores, do dólar, da dívida, da queda do consumo e da alta da Selic. E a primeira empresa que eu acho que você tem que ficar de fora é a Magazine Luiza. Claro que tem outras empresas do varejo piores do que ela, como a própria Americanas ou a Casas Bahia, que está mais fragilizada, mas como a Magazine Luiza ainda é vista por muitos como uma empresa de qualidade, quando as ações caem, tem muito mais chance de um investidor enfim, investir nela, né? Fazer um aporte ali, uma aposta na Magalu. Então, por isso que eu escolhi ela para falar no vídeo de hoje. Lembrando que tem vídeos sobre todas essas 3 empresas, então eu não vou ficar falando como ela ganha dinheiro, por que a situação tá tão ruim, por que caiu tanto. Isso você encontra nos outros vídeos. Bom, a Magalu teve um crescimento geral de vendas de quase 5% no terceiro trimestre de 2024, muito parecido com o crescimento que a gente tem visto ali no setor de consumo aqui no Brasil. Então, ela é uma dessas que deve ser prejudicadas
pela queda no consumo em 2025. Então a expectativa do mercado possivelmente já está precificando isso, né? Que a receita já não vai mais crescer tanto, talvez até cair no ano que vem ou ficar muito estacionada. Mesmo assim, ela tem feito várias mudanças ali internas que têm aumentado a margem bruta. Essas mudanças estão explicadas nos outros vídeos e ela voltou a ser lucrativa como a gente esperava que isso ia acontecer. E quais são os principais problemas aqui da Magalu? Já comentei a respeito da queda do consumo, que deve impactar as receitas dela em 2025 e 2026, mas ela tem também um problema micro que é muito específico dela. Vejam que o crescimento quase que todo no terceiro trimestre de 2024 veio das vendas em lojas físicas, que era a nossa aposta. A Magalu vai cada vez mais ser focada em loja física, já que a disputa no ambiente digital com as empresas estrangeiras, principalmente com o Mercado Livre, a gente já via como muito difícil ali para a Magalu conseguir competir. Então vejam como que no segmento online, 1P, 3P, o e-commerce total, qualquer um que você vê aqui, vocês vão verificar que ela cresceu aqui pouco mais de 1%. Lembrando que o Mercado Livre segue crescendo. Então, qual que é o problema? 70% da receita da Magalu hoje vem disso daqui, vem do digital. Se ela não está conseguindo crescer e os outros players seguem crescendo, seguem cada vez mais fortes, cada vez mais capitalizados, se ela começar a perder mercado nisso daqui, vai ser muito ruim. Ela vai começar a perder receita, ela não vai conseguir mais crescer. Por mais que ela consiga crescer muito, né? Novamente, 15%, por exemplo, ano que vem em lojas físicas, se ela cair 5, 6, 7 aqui no digital, já é o suficiente para a receita não crescer, já é o suficiente para ela talvez não ser mais lucrativa ou ter uma margem bem pior. Então, assim, o risco maior da Magalu é justamente o foco dela, que ainda está no digital, e ela vai ser muito atacada no curto prazo. E um outro problema, é claro, é que a Magalu é uma empresa que voltou, é verdade, a ser lucrativa, mas boa parte disso é por conta da queda na pressão que ela tinha ali no resultado financeiro. Então, os juros saíram de quase 14% para agora, recentemente, né, próximo ali a 11%, e agora a gente vai voltar talvez a 14%. E ela segue com 3 bi de dívida no caixa dela, então aquela ajuda que ela passou a ter nos últimos trimestres de redução de resultado financeiro provavelmente não vai acontecer mais. Quem quiser entender um pouco mais sobre a Magalu, a gente fez esse vídeo aqui em maio falando um pouco mais sobre a tese da empresa, e desde então as ações ali em maio, né, vou pegar aqui mais ou menos no meio de maio, caíram ali cerca de 40% desde que a gente fez o vídeo. A gente segue aqui pessimista no médio, no longo prazo para a Magalu. A gente enxerga ainda um caminho, como a gente explica, né, no vídeo, se você assistir, né, a gente enxerga esse caminho dela indo para produtos de um ticket maior e focando na loja física, mas até isso acontecer, ela vai sofrer demais no digital, pelo menos na nossa visão. E a segunda empresa que eu ficaria de fora é a Infracommerce. É uma empresa que não dá resultado positivo hoje, então a receita caiu quase 14%, o lucro bruto 50%, o EBIT já é negativo, ou seja, operacionalmente a empresa já não para em pé. Mas mesmo assim, eu sei que esse tipo de empresa atrai muita gente, porque é um possível turnaround, é uma empresa de tecnologia que, enfim, tem uma narrativa muito atrativa, mas ela também vai ser impactada, provavelmente, por conta da queda do consumo no ano que vem, em 2026. Então a gente já consegue ver que, por exemplo, no terceiro trimestre o GMV dela já não saiu do lugar. Então, para quem não conhece a Infracommerce, ela meio que ganha dinheiro conforme os clientes dela, de varejo, principalmente, vendem cada vez mais. Então, se os clientes não estão vendendo e não devem crescer vendas no ano que vem, ela praticamente não vai conseguir sair do lugar. Ela já está dando resultado negativo esse ano, né? Imagina ano que vem se tiver uma queda de receita ou algo parecido. Mas ela também tem problemas micro muito sérios. Então, a gestão atual está fazendo o turnaround, está tentando salvar ali a empresa. Mas até isso acontecer, ela tem queda de take rate, tem que dar desconto, perde clientes. Então vejam que ela perdeu aqui cerca de 60% dos clientes de um ano para o outro, e clientes importantes, e tem uma questão de tendência acontecendo. Tanto aqui quanto nos Estados Unidos, a gente viu um crescimento muito forte no segmento de DTC em 2019 até 2021, mais ou menos. DTC é o segmento Direct to Consumer, ou seja, vendas direto ao consumidor. Várias empresas começaram a apostar, né, em vender diretamente ao consumidor. Então a Nike, por exemplo, que tem um vídeo aqui no canal explicando como isso prejudicou a Nike, ela, em vez de vender no varejo, em vez de vender numa loja da Centauro, no shopping, nas lojas de rua, ela começou a querer ela vender. Então ela investiu bastante nisso, numa empresa como a Infracommerce, por exemplo, para fazer o site dela, para fazer a gestão da entrega, a gestão do estoque. E aí ela percebeu que os clientes preferem comprar no shopping, preferem comprar na rua, preferem comprar mais barato pelo site da Centauro, da Magazine Luiza, do que quer que seja.
e que ela não ia conseguir competir com as gigantes do varejo, com a Amazon, com Magazine Luiza, com Mercado Livre, e começaram a frear o investimento nesse tipo de empresa. Isso aconteceu nos Estados Unidos. O que acontece aqui no Brasil? Esse tipo de inversão, de investimento mesmo, né? Inversão de tese, inversão de narrativa vai acontecer, já está acontecendo, mas isso deve acontecer. Então, se a Infracommerce está perdendo tanto cliente assim, isso já me diz que isso está acontecendo no Brasil e já tem muita empresa que percebeu que não faz tanto sentido assim tentar competir, tentar ter um site próprio e, infelizmente, tem que desistir, deixar gigantes jogarem esse jogo e tentar ali, enfim, vender na prateleira dessas gigantes, na prateleira do Mercado Livre, na prateleira do Magazine Luiza, na prateleira do shopping. Então, a Infracommerce tem um problema micro muito sério, ao meu ver, no curto e médio prazo. É uma questão de modelo de negócio dela que não se provou nem no melhor momento, né? No 2019, 2021, imagina agora que o momento virou completamente. Além disso, é uma empresa que tem uma dívida pesada, então ela tem quase 700 milhões de dívida, lembrando que ela não gera EBITDA, então assim, não tem nem comparação aqui com o que a gente comparar, mas, novamente, uma empresa que com juros subindo, ela deve ser prejudicada. E parece que a gente não é o único que está pessimista com a Infracommerce. A Iguatemi, o Shopping Iguatemi, que também é uma empresa listada na Bolsa, liquidou totalmente a posição que ela tinha em Infracommerce. Então, era uma aposta da Iguatemi que, enfim, a Infracommerce era um jeito de você investir nesse setor de DTC, e a gente até trouxe conteúdo sobre Iguatemi falando que, enfim, não fazia sentido esse investimento. Finalmente, eles desfizeram aí a posição em Infracommerce e pararam de perder dinheiro na empresa. Tem hora que o certo é você vender e alocar em outra coisa e assumir o prejuízo. Para quem quiser entender mais sobre Infracommerce, tem esse vídeo aqui que o pessoal gostou bastante, mais ou menos também ali em maio. Desde então, as ações caíram uns 70%, desde que a gente fez o vídeo, mais ou menos 70%, e no ano cai aqui 93%. E a gente segue aqui pessimista com a Infracommerce. É uma empresa que, mesmo custando aí 10 centavos, eu não teria na minha carteira. E a terceira empresa que eu não teria nesse momento na minha carteira é a Aeris. Ela divulgou os resultados do terceiro trimestre de 2024 com uma queda na receita de 13% e uma queda no EBITDA de 61%. Lembrando que esse EBITDA aqui é ajustado operacionalmente. Se você desconsiderar os ajustes, a empresa inclusive está dando resultado negativo. E por que disso? Para quem acompanha aqui o canal, já sabe que o problema da Aeris é que ela parou de crescer, então foi um setor que teve uma demanda, digamos assim, antecipada entre 2019 e 2021, então muitos pedidos que iam acontecer no futuro por conta de incentivos do governo, por conta de uma crença ali de que os preços da energia continuariam altos, enfim, por vários motivos. As empresas anteciparam os pedidos de pás eólicas, a Aeris fez, né, e conseguiu ter um resultado muito forte nesses anos, só que os pedidos secaram. Ela parou de ter pedido ali a partir de 2021, 2022, teve ainda, obviamente, mas não naquela mesma proporção. Então a receita começou a cair nos últimos 2, 3 anos, a receita vem caindo praticamente todo o trimestre, esse aqui mais um de queda, e a empresa ficou estacionada enquanto que os custos dela seguem subindo. E o problema da Aeris é que ela é um caso clássico de receita em real e custo em dólar. Ela até consegue proteger um pouco da receita dela do dólar, né, nos contratos que ela faz, mas obviamente quando você tem uma velocidade alta muito grande como essa, nos custos, no dólar, né, não só o custo, mas também não só o dólar em si, mas as matérias-primas para a fabricação das pás subiram bastante, né, o preço das matérias-primas subiram, e ela não consegue repassar isso tanto ou de uma forma tão rápida assim para o cliente final, principalmente agora que ela não tem tido tantos pedidos. Então, a receita parou de subir, o custo continuou subindo, ou, enfim, caiu menos do que a receita, digamos assim, e aí ela teve uma pressão na margem bruta, uma pressão na margem EBITDA, uma pressão na margem líquida, e começou, inclusive, a dar prejuízo nos últimos anos. Então, ela sofre com isso, sofre também com essa questão macro do setor de energia aqui no Brasil, principalmente no setor de energia eólica. E por último, ela sofre também com a questão de dívida. Então é uma empresa hoje que tem uma dívida líquida sobre EBITDA de 3 vezes, né? A gente pode dizer 3 vezes assim para facilitar. E é muito difícil ela conseguir reduzir isso de uma forma relevante, já que a expectativa é que o EBITDA dela continue fraco no curto prazo. Ela até tem ali, enfim, alguns slides onde ela mostra que os pedidos podem aumentar, mas não vão aumentar o suficiente para conseguir reduzir essa dívida. Juros aqui no Brasil está subindo, dólar tendência talvez é de subir, né? Vejam aí se vocês concordam com a minha opinião. Então, mais uma empresa que deve continuar com pressão nos resultados nos próximos 2 anos. Sobre a Aeris, a gente fez esse vídeo há mais de 2 anos atrás, foi no final ali de dezembro de 2022, e desde então as ações caíram bastante. Se a gente tentar pegar aqui da época que a gente fez o vídeo, em dezembro ali, mais ou menos aqui, as ações caíram 70%. No ano estão caindo 67%. E a gente segue pessimista aqui. Não só é uma gestão que não agrada a gente muito, a receita deve seguir
fraca ou não crescendo ou crescendo muito pouco, os custos seguem crescendo e a dívida vai pesar, principalmente com o juros subindo. Então, a gente também ficaria de fora de Aeris. Lembrando que não é uma recomendação para você apostar contra essas empresas, apesar da gente ficar de fora, nós não somos uma casa que se preocupa em fazer short, em apostar contra outras empresas, até porque no curto prazo muita coisa pode fazer as ações subirem, tanto da Aeris, quanto da Magazine Luiza, quanto da Infracommerce, pode ter alguma coisa, alguma notícia no curto prazo, um fluxo ali acima da média, são empresas com baixa liquidez também quando a gente pensa no mercado em geral, então a gente não recomenda que você vende ou recomenda que você aposte contra essas empresas. O que a gente tem de recomendação aqui é para comprar várias empresas que estão na nossa carteira alfa, nossa carteira de dividendos, carteira de fundos imobiliários e a nossa carteira global. A carteira alfa é justamente para quem gosta dessas teses um pouco mais arriscadas, teses de crescimento. Se você quiser conhecer, é só clicar no primeiro link da descrição desse vídeo que você vai para um grupo e nesse grupo você recebe cupons de desconto para assinar um plano anual que dá acesso às 4 carteiras. A gente vai ter um cupom promocional bem interessante agora para Black Friday até o final desse mês de novembro, então já entra lá que assim você garante que você vai receber, mesmo que você não queira assinar, pelo menos você não vai correr o risco de perder essa promoção. Se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal para não perder os próximos, deixa o like para ajudar o canal a crescer, a chegar a mais investidores e comenta aqui qual empresa que caiu bastante esse ano que você está comprando, que você acredita que vai se recuperar, que a gente pode trazer vídeo sobre ela no futuro e aí até, quem sabe, o próximo vídeo já ser sobre o seu comentário. Vou ficando por aqui, bons investimentos e até o próximo vídeo.